Agressividade passiva ou passivo-agressivo. Você já se deparou com alguma situação em que você está lidando aí com alguma pessoa da sua convivência ou não, em que de repente ela está te tratando de maneira estranha, de uma maneira assim, não direta, que esteja te agredindo verbalmente ou fisicamente ou via de fato diretamente, mas ela se comporta ali de uma maneira que é diferente do convencional e que passa aquela impressão, aquela sensação, aquela intuição de que aquela pessoa ela não está muito confortável na nossa presença, que ela está tentando nos desprezar, nos tratar assim de canto, e a gente fica meio ressentido, meio magoado, acreditando que a gente fez alguma coisa com aquela pessoa que está fazendo ele ter esse tipo de comportamento que não é normal com a gente. Se você passou ou está passando por esse tipo de situação, e certamente esteja preparado, porque você vai passar muitas vezes, e o objetivo desse vídeo é te preparar para isso. Bem-vindo ao mundo da agressividade passiva. Essa pessoa que está te tratando dessa maneira, ela está te agredindo passivamente. Claro que tem que ser analisado caso a caso, mas eu vou te dar aqui os sinais de quando a pessoa está te agredindo passivamente, para você não ter dúvidas. Claro, como eu falei, existe uma série de fatores envolvidos nisso. Você vai usar muito o seu feeling também, muita sua intuição, e o que eu vou trazer aqui são indícios claros e de pessoas que estudaram o assunto, que lidam com isso na sua terapêutica, psicólogos, terapeutas, estudiosos, que eles identificaram esses sinais que eu vou falar aqui para você aí saber se uma pessoa está ou não te agredindo passivamente. E eu vou te falar aqui 3 sinaizinhos, tá? 3 sinais rápidos, objetivos, para você identificar quando a pessoa está te agredindo passivamente. E antes de eu te falar esses sinais aqui, eu quero te apresentar aí o meu livro, tá? O Plenitude no Caos. 77 dicas de saúde para uma vida plena em um mundo bagunçado. É um livro que você encontra disponível aí na Amazon e no Clube dos Autores. E esse livro aqui eu dou dicas de saúde, tanto a nível físico quanto a nível psicoemocional. Alimentação, estilo de vida, 77 dicas de saúde aqui, eu falo de jejum também. E tem vários brindes e bônus aqui que eu falo algumas outras coisas aí que fazem parte da nossa vida, mas que não é comum a gente estar falando aqui. Falo de estudo, falo um pouco de finanças também. Enfim, é um presente aí que você pode se dar, como pode dar também para os seus queridos, para os seus amigos, para os seus filhos, enfim, para você ler aí para a vida toda, o manual aí que você pode botar aí na sua cabeceira para você sempre ler, se você tiver alguma dúvida de alimentação, estilo de vida, quiser algum conselho aí, você compra o livro do Pretinho. Plenitude no Caos, 77 dicas de saúde para uma vida plena em um mundo bagunçado, disponível no Clube dos Autores e na Amazon também, tanto na versão física como na versão virtual em PDF, para você ler aí no seu tablet, no seu Kindle, enfim, fique à vontade. Vamos agora aí para os 3 sinais de que uma pessoa está te agredindo passivamente. O primeiro sinal é bem notável, é o tratamento silencioso. A pessoa que está te agredindo passivamente, ela geralmente para de dialogar, de falar, expressar palavras verbalmente, ela começa ali a te tratar com um certo silêncio. Como eu falei, isso tem que ver caso a caso. Às vezes a pessoa está meio introspectiva mesmo, isso faz parte, mas se ela está de maneira constante, assim, por alguns dias, já te tratando de maneira silenciosa, é um sinal aí, você já anota aí na sua agendinha, no seu bloquinho, de que essa pessoa pode estar te agredindo passivamente. É bom abrir os olhos. Segundo sinal, esse é um pouco mais subjetivo, porque vai envolver muito do nosso feeling também, mas se você parar para pensar no que eu vou acabar de falar para você agora, você vai perceber que você já foi agredido passivamente através desse sinal aqui, que é aí o elogio indireto ou frio. O que seria isso? Seria basicamente, é difícil de verbalizar até inclusive, a pessoa às vezes ela te fala uma coisa assim que parece um elogio, tipo, trabalhou bem hoje, hein, fulano? Ih, tá bonitão. Ela faz ali um elogio, só que você sabe que ali por detrás você sente que tem alguma coisa venenosa, um tempero meio ardiloso. Não é aquele elogio que você sente aquela energia da pessoa realmente falando algo para te agradar. Esse é um sinal que ele é um pouquinho difícil de captar, mas se você ficar de antena ligada, você vai conseguir. Certamente depois que eu falei isso aqui, você deve ter pensado em alguma situação, em alguma circunstância em que uma pessoa tratou contigo dessa maneira, fez aquele comentário, aquele elogio indireto ou contido, te dando aquele tapinha ali, às vezes, muitas vezes nas costas, só que na verdade você sabe que ali por trás daquele comentário tem alguma coisa estranha, não tá normal. E agora nós vamos para o terceiro e último sinal, dentre vários, como eu já falei, que tem que ver caso a caso, pessoal, cada pessoa é de um jeito, às vezes as pessoas estão de mau humor, às vezes você mesmo tá fazendo isso com as pessoas e não tá percebendo. Sim, às vezes você pode estar sendo aí um agressor passivo e não tá percebendo, então esses 3 sinais é tanto para você se atentar para as pessoas que estão te agredindo passivamente, como você possa estar agredindo também as pessoas. Você pode, com certeza, a gente faz isso às vezes sem perceber. E antes de falar o terceiro sinal, eu gostaria de dizer que se você entender que eu posso te ajudar como terapeuta naturopata, te auxiliando aí numa mentoria,
tanto de alimentação quanto psicoemocional, da alimentação para você melhorar aí sua dieta, para você ter bons resultados na saúde aí, emagrecer, manter a saúde, reverter eventuais problemas de saúde, ou numa mentoria psicoemocional, se você está com alguma dificuldade de lidar com determinados sentimentos, emoções mal resolvidos e você acha que precisa conversar com alguém que já tem uma experiência no assunto em relação a isso, você vai lá no meu site www.naturopatahigienista.com. Aí você vai lá e vai ver lá os detalhes das nossas mentorias, dá uma lida lá, vê se te atende os requisitos, vê se serve para você, e se você sentir que serve para você, eu vou te pedir com respeito e humildade para você aí contratar os nossos serviços que você não vai se arrepender. E o terceiro e último sinal, ele também tem a ver com essa questão do elogio, mas não é um elogio indireto ou frio. A pessoa retém o elogio. Gente, esse sinal é muito notável. Às vezes não importa o que você faz de correto em qualquer circunstância, em qualquer atitude, não importa. Você tenta ali fazer um trabalho às vezes correto, ou tenta ali agradar a sua esposa, o seu marido, só que ela está te tratando da mesma maneira por muito tempo, de maneira constante, não importa o que você faça e ela não te elogia por nada que você faz. Uma coisa que normalmente ela faria, ela não faz mais, não importa o que você faça. Isso é um sinal muito notável de agressividade passiva. Você fez tudo perfeito, fez o dever de casa, fez tudo o que tinha que fazer e a pessoa simplesmente se calou e ficou quieta, que tem relação até com o primeiro sinal, que é o tratamento silencioso. Enfim, esses são os 3 sinais notáveis de que uma pessoa está te agredindo passivamente, ou às vezes você mesmo está fazendo isso com relação a outras pessoas e não está percebendo isso. Mas a moral da história, como lidar com esse tipo de situação? Bom, se você for o agressor passivo, é mais fácil. Você precisa conversar com essa pessoa, porque às vezes isso cria uma situação muito desconfortável de enervamento, tanto para a pessoa quanto para você, e às vezes você está ali apenas inflamando um fogo que pode explodir a qualquer momento. Então, se você é o agressor, é muito importante tomar cuidado, que isso pode ter consequências negativas para ambos os lados. Às vezes a gente acha que ali agredindo passivamente a gente está tranquilo, está tentando sinalizar, às vezes com boa vontade mesmo para a pessoa ficar alerta, só que às vezes esse tiro pode sair pela culatra. Então sempre é muito importante a comunicação. Agora, se você é agredido, seria um pouquinho mais complexo, porque você tem que avaliar caso a caso e avaliar a situação também. Por exemplo, se você é agredido por uma pessoa da sua convivência, da sua intimidade, e não for o caso aí de um relacionamento abusivo, porque se for o caso de um relacionamento abusivo, não sei o que você está fazendo nesse relacionamento ainda, né? Mas enfim, se não for um caso de relacionamento abusivo, a pessoa é da sua intimidade, a gente tem que entender que às vezes tem determinadas situações que são desconfortáveis, às vezes num próprio relacionamento amoroso, às vezes a gente fica muito com medo de magoar o outro, né? A gente sente a dor do outro. Isso é uma coisa legal, uma coisa bonita, interessante de ver, porque a gente respeita a dor da pessoa, da nossa intimidade. Às vezes a gente não quer mandar a real e a gente às vezes usa esse mecanismo, né, que é até inteligente, de agredir passivamente a pessoa para que ela acorde e tome ciência do que ela está fazendo. E às vezes a pessoa está fazendo isso com você, ela está querendo aí que você acorde, ó, você esqueceu de fazer aquilo, pagar uma conta, esqueceu de fazer aquele prazo, está chegando atrasado direto. Aí a gente tem que se atentar que às vezes o problema realmente pode ser conosco mesmo, e aí o ideal seria até procurar essa pessoa também para poder trocar uma ideia, conversar, para ver, pô, fulano, o que eu tô fazendo aí que, pô, não tá legal, tô sentindo que você não tá muito bem. E aí geralmente até a pessoa nega, né, porque faz parte, mas aí você tem que usar a astúcia. Você começa a meditar, começa a observar melhor. Geralmente a gente consegue sair disso quando a gente começa a observar o nosso comportamento. Às vezes você tem que chegar atrasado no trabalho, aí tem ali uma pessoa que é da sua intimidade, ele tá te olhando de canto, tá te agredindo passivamente, você começa a chegar no horário certo, aí a pessoa começa a ficar tranquila. Às vezes isso tende a passar com o tempo, faz parte, mas se for esse caso, é bom a gente aí policiar e meditar no que a gente tá fazendo. Se a gente não vislumbrar nenhuma possibilidade, a gente também não vai ficar paranoico com isso, a gente vai sentar e conversar com a pessoa. Vamos lá, fulano, ó, tô sentindo que você tá me tratando um pouco diferente do que é normal. Aí você já vem já com tudo para que a pessoa vai querer se defender. Ó, normalmente você fazia isso, isso e aquilo, agora você não tá fazendo mais isso e aquilo, aquilo. Tá acontecendo alguma coisa? Conversa simples, limpa, tranquila, sem enervamento para nenhum dos ambos os lados, que isso tende a se resolver. Mas agora, se essa pessoa não é uma pessoa da sua intimidade, é uma pessoa assim que você não tem uma relação mais profunda, não tem convivência, nem nada, e você tem ciência de que você não fez nada com aquela pessoa, você simplesmente ignore isso, porque nesse mundo narcisista e maluco que a gente está vivendo, as pessoas muitas vezes nutridas de inveja, nutridas de sentimentos negativos com relação a você, de ódio, ou por mera e pura vaidade e ego, elas tendem a agredir aí passivamente, uma ferramenta aí da modernidade que as pessoas têm usado contra as outras. Nesse mundo competitivo, a pessoa ela arruma um jeito, já que ela não tem culhões, ou tem medo, né, de ali chegar e falar a verdade que ela tem que
falar, ela usa da agressividade passiva para com a pessoa que ela não gosta. E aí você já vai estar antenado agora com esses sinais que eu falei, de que se uma pessoa que você não tem nem menor intimidade, nunca fez mal a pessoa, nem nada do gênero, você já vai saber que aquela pessoa ela tá te agredindo ali passivamente e você vai aí, ó, ficar de antena ligada e simplesmente ignorar e seguir sua vida com tranquilidade e nos caminhos do Criador. Enfim, você já foi agredido passivamente? Você já agrediu passivamente alguém? Me diz aí nos comentários como você lida com isso na sua vida. Ah, eu quase nunca peço, mas aí, com todo respeito, se inscreve no canal do Pretinho, dá o like, partilha aí o conteúdo com seus amigos, seus queridos e tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Mente livre, corpo livre, beijo, beijo.